Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, meio de semana, hoje é 19 de maio. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Sinal amarelo. Atenção, Serra Gaúcha. Tem mais cidades com aumento de casos de Covid-19. Menos que o necessário. Prefeituras reclamam da falta de Coronavac para a segunda dose. Saiba como está a vacinação na sua cidade. Desrespeito. Criminosos não poupavam nem os mortos. Veja onde eles agiam. Essa conta eles vão pagar em outro tribunal. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. Olha, pessoal, começamos a Segunda Edição de hoje com uma luz amarela, daquelas bem grandes e bem acesa. O momento é de atenção em relação à pandemia. Vacaria, lá nos Campos de Cima da Serra, não foi a única cidade da região a endurecer as regras para o enfrentamento do novo coronavírus. Deixa eu conversar com a Gabi Lerina, porque ela vai nos trazer informações. Não foi só a Vacaria, né, Gabi? Tem outros municípios. E que municípios são esses que também endureceram as regras para frear o avanço de uma nova onda da pandemia, minha amiga? Boa noite. Isso, Chemalho. Boa noite para você. Que coisa, né, meu amigo? Olha só. A gente traz hoje o exemplo lá de Bento Gonçalves, Chemalho, porque é o seguinte, a situação por lá, o único hospital da cidade precisou suspender novamente as chamadas cirurgias eletivas. E não tem mais leitos livres de UTI, ou seja, aqueles para os pacientes em estado grave por causa da Covid-19. O diretor do Hospital Taquini diz que esse momento exige muita atenção. Vamos ouvi-lo. Gente, não dá para relaxar, né? A gente tem que estar muito focado, principalmente agora que nós entramos num período em que as pessoas ficam muito dentro de ambientes fechados, que os cuidados têm que ser redobrados. Por causa do frio, das baixas temperaturas, né, Chamali? Olha, o governo do estado colocou toda a região sob aviso. A taxa de ocupação de leitos da região está em 85%, que já é mais do que a média estadual, que é de 81,5%. Farroupilha, hoje foi dia de vacinar os professores. Vamos ouvir o que disse o presidente da Associação de Municípios lá da região. Agora também você tem que exigir que nenhum local fechado possa deixar de ter ventilação, circulação de ar. Essa é uma nova medida também que protege a população. Caxias precisou suspender as aulas por causa de surto de Covid em escolas. E a prefeitura já publicou um decreto que vai limitar o horário de bares e também de restaurantes do funcionamento e também limitar o número de pessoas circulando dentro do shopping center. Agora, uma outra notícia também, a gente muda de região para falar de Passo Fundo, na região norte, que também causa preocupação. Olhem só esse dado aqui apurado pela nossa produção, Chemali. Há exatamente uma semana, eram 482 casos ativos da Covid-19. Sabe quanto que é hoje, meu amigo? Infelizmente, 592 casos, ou seja, um aumento de 18%. Em uma semana também foram registradas 29 mortes por causa da Covid-19. Chemari. Tá certo, Gabi. Obrigado pelas informações. Tá aí, né, gente? A nova onda se aproxima, infelizmente, e a nossa atitude pode fazer com que ela seja freada. Talvez nem aconteça, é o que todos nós desejamos. Olha, a Prefeitura aqui de Porto Alegre publicou hoje o decreto com as regras para o funcionamento de todas as atividades na cidade. Essa medida atende à determinação do governo do estado naquele novo sistema dos 3As, que é o novo plano de contingenciamento da pandemia. Deixa eu saber do Guilherme Roquette quais são essas regras, são mais brandas, mais flexíveis. O que está acontecendo? O que vai acontecer com a capital gaúcha, Guilherme? Boa noite. Pois é, boa noite, Chemali. Há uma regra que vale para quase todos os estabelecimentos e ela é a seguinte, vamos ver na tela. Em ambientes abertos fica permitida a circulação ou a permanência de uma pessoa a cada 2 metros quadrados.
Já em ambiente fechado, é uma pessoa para cada 4 metros quadrados. Essa medida vale então para vários locais, para várias instituições. Administração pública, construção civil, indústria, comércio, bancos, imobiliárias, clínicas, hospitais e até mesmo centros culturais. Agora, tem algumas situações, Chemali, específicas e aí determinadas para cada atividade. Postos de combustíveis, por exemplo, não podem permitir o consumo de alimentos e bebidas ali nas dependências do posto de combustível. Instituições de saúde, bancos, lotéricas e também o comércio, esses devem ter uma demarcação no chão para uma distância de 1 metro entre as pessoas na fila. O transporte coletivo municipal só pode funcionar com 75% da capacidade e sempre com janelas abertas. Bares e restaurantes só podem receber clientes sentados em mesas com até 6 pessoas. Já os buffets precisam ter aquele protetor salivar e sempre disponibilizar álcool gel. A prefeitura aqui da capital, ela promete reforçar a fiscalização, mas o prefeito afirma que é preciso manter a atividade. Vamos ouvir o Sebastião Melo. Eu tenho absoluta convicção que não são as atividades regulares da cidade as causadoras da transmissão do vírus. Sempre dissemos isto, antes da eleição e durante todo o exercício do nosso mandato, que a cidade precisa funcionar com responsabilidade. Os protocolos eles foram estabelecidos junto com as prefeituras que compõem a região aqui da capital. Então, isso significa que essas mesmas regras valem também, anote aí, para Cachoeirinha, Gravataí, Viamão, Alvorada e também para Glorinha, Chemali, todas que compõem a chamada R10. Tá certo, Guilherme. Obrigado pelas informações. Está aí a palavra do prefeito de Porto Alegre, que tem convicção que as atividades precisam funcionar e precisam mesmo, prefeito Sebastião Melo. Agora, a fiscalização precisa ser rígida, né? Precisa ser mão dura com a Brigada Militar, com a Guarda Municipal, porque não é possível permitir aglomeração em locais fechados, né, em estabelecimentos, e tem muitos comerciantes que, infelizmente, parece que ainda não entenderam que o abre e fecha é muito pior do que manter a abertura gradual e com responsabilidade. Olha, gente, há 6 meses, passa o tempo rápido, né? 6 meses, João Alberto Freitas era assassinado pelos seguranças do Carrefour aqui em Porto Alegre. A morte covarde do homem negro que pedia por socorro enquanto era sufocado levou milhares de pessoas às ruas. Um pedido só. Vidas negras importam, não só as negras, todas, mas especialmente nesse momento, elas importam sim. As notas de Chiquinha Gonzaga, primeira mulher negra a reger uma orquestra no Brasil, são a força e a inspiração para Isandra. Com 25 anos, a violinista sabe o que é ser discriminada desde criança. E agora também enfrenta o racismo no ambiente da música clássica. Às vezes as pessoas que não são negras romantizam as nossas dores, as nossas lutas, que a gente tem que sofrer, que a gente tem que fazer o triplo, o dobro, tem que sempre ser bom, para as pessoas darem o mínimo de oportunidade. 84% dos brasileiros acham o país preconceituoso com a população negra. No entanto, apenas 4% se consideram racistas. Os dados são de uma pesquisa do Instituto Locomotiva, encomendada pelo Grupo Carrefour, realizada em 72 cidades do país. O estudo evidencia uma discriminação naturalizada e um abismo financeiro entre brancos e negros. Nós estamos falando aí de 119 milhões de consumidores. Então, se não for por uma questão de princípio, se não for por uma questão de valor, que seja por uma questão econômica. O racismo atrapalha o desenvolvimento da economia brasileira. A pesquisa também mostra o preconceito dentro de lojas, supermercados e shoppings. 61% dos brasileiros já presenciaram uma pessoa negra ser discriminada em estabelecimentos comerciais. E 69% dos entrevistados negros já foram seguidos por seguranças nesses locais. Um racismo que está mais presente no cotidiano do que a gente pode imaginar e que dificilmente as pessoas brancas conseguem perceber todas as suas manifestações. A morte de João Alberto Freitas, espancado por seguranças do Carrefour de Porto Alegre em novembro do ano passado, aprofundou a discussão no Brasil.
6 pessoas foram indiciadas, mas ainda não há previsão de julgamento. O Carrefour informou que fechou acordos de indenização com quase todos os familiares de João Alberto e ainda negocia com a esposa Milena Alves. A companhia repassou para a viúva R$100 mil para gastos extras e fez um depósito extrajudicial de R$1 milhão. Desde a tragédia, o Carrefour assumiu 8 compromissos com mais de 70 iniciativas públicas de combate à discriminação, o que levou o grupo a incluir uma cláusula antirracista nos contratos com os fornecedores. O que a gente quer é usar da força e da presença do Carrefour em todo o Brasil. 95 mil pessoas, mais de 20 mil fornecedores. Para quem vive o racismo diariamente, a saída é apenas uma. Os brancos refletirem sobre as suas atitudes e estrutura, e que a estrutura não é as pessoas. Se a estrutura ela é assim, a gente precisa nos reeducar. É preciso trocar o sistema, inverter a matrix. Disse tudo, inverter a matriz e agora tem esporte. Jeremias Werneck, meu amigo, já está aqui no Plasma, está em casa, em home office. Me diz uma coisa, já chegou o fax que faltava para o Douglas Costa ser confirmado no Grêmio? Estou usando o fax, porque eu sou jovem há mais tempo, né? Eu não sei quem botou essa frase aqui, viu? Sei, a pegadinha do Guilherme Roquette, eu acho. E aí, meu amigo, boa noite. Boa noite, Chamali. Boa noite para todo mundo. Não, ainda não chegou. E não é fax, né? Mas é um documento, sim, que tá faltando. Ainda não chegou, mas o Grêmio, as pessoas que trabalham com o Douglas Costa, ninguém mais acredita que isso possa degringolar. Todo mundo tá... O Inter, porque o Inter já está no Paraguai. Amanhã tem um jogo muito importante, decisivo, contra o Olímpia. Só que antes do Inter embarcar, os torcedores fizeram um protesto na frente do CT. Muita gente lá no Beira-Rio incomodada com a situação. São 2 derrotas seguidas, 2 derrotas de virada. Portanto, o Inter vai para o Paraguai pressionado e precisando reagir. O Miguel Ángel Ramírez começa a ser questionado, sim. E o Inter deve preservar jogadores por conta da situação física. O Inter tem esse jogo decisivo contra o Olímpia no Paraguai. O Inter precisa pontuar para não ser eliminado. E no final de semana tem Grenal, onde o Inter precisa vencer para ter uma chance de título. Vencer por 1 gol de diferença para levar para os pênaltis e vencer por 2 gols de diferença. Se ele conseguir isso, ele fica com um título que não vem desde 2016. Ô Chamali, antes de eu ir embora, deixa eu dar um recado muito especial para todo mundo que está em casa. O SBT vai transmitir com exclusividade para todo o Brasil a Copa América 2021, Chamali. E a abertura dos trabalhos começa no dia 13 de junho, com Argentina e Chile. É o jogo inaugural. E a estreia da nossa seleção, a estreia do Brasil, é no dia 14 de junho, Brasil e Venezuela. Então, Marcelo Chamali, todo mundo que está aqui com a gente nessa edição, meu convite. Copa América 2021, aqui no SBT. Aqui no SBT, a melhor notícia da semana. Grande abraço. Jeremias Werneck, olha, o vídeo de divulgação tá excelente, tá nas redes sociais do SBT. Vai lá e curta, porque a Copa América é nossa. Olha, gente, hoje no SBT Entrevista, em pauta, a retomada das aulas presenciais nos colégios particulares. As instituições vêm seguindo protocolos rigorosos para garantir a segurança dos alunos durante a pandemia. Aulas presenciais, elas já são uma realidade no Rio Grande do Sul já há alguns dias, algumas semanas, autorizadas pela Justiça. Só que antes desse retorno, foi feito um grande trabalho para adequação de protocolos de segurança. E a nossa pauta hoje é justamente isso. Como foi feita essa construção desses protocolos de segurança que desse aí a segurança jurídica para esse retorno presencial, professor? Toda a escola, para poder abrir, ela tem que ter um plano, e esse plano ele é aprovado por um comitê, né? Um comitê local dentro da própria escola, né? E esse comitê ele é formado pela direção, por um representante também dos nossos professores e formado também por alguém da área técnica. Esse plano, depois de aprovado na escola, ele é encaminhado ao COI municipal, e aí dentro desse plano nós temos mais de 40 itens que devem ser seguidos para que a escola possa funcionar, possa receber os seus alunos. Mas algo mudou nesse plano de contingência, desses 40 itens formalizados no ano passado, para o que é colocado em prática hoje com autorização da Justiça, presidente?
Quando foram elaboradas as regras, né, nós conhecíamos muito pouco do próprio vírus. Então, elas são extremamente rigorosas. Os nossos corredores, eles são sinalizados, né? Um lado vai, outro lado volta, para que não tenhamos aquelas aglomerações. As salas de aula, elas têm distanciamento entre os alunos. Os intervalos, eles são intercalados, então nós não temos aglomeração. As crianças, né, elas são entregues na porta, os pais não entram mais na escola e eles não conseguem ver tudo aquilo que é feito dentro das nossas escolas. Então, eu acho que esse é um momento muito importante para que os pais, eles possam ver, as famílias possam saber tudo que a gente faz. A tendência é que nós tenhamos em breve, logo, 100% daqueles alunos que a capacidade da sala permite, voltando às aulas. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, falta ou não falta Coronavac? Estado garante que não. Prefeituras dizem que sim. Veja quem pode completar a vacinação amanhã. E ainda, não respeitam nem os mortos, Guilherme Roquete. Nem o descanso eterno, Chemalha. Até um cemitério era alvo dos criminosos presos hoje aqui na região metropolitana. Os detalhes depois do intervalo. Voltamos com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Olha só, pessoal, chegou a hora de falar da Saif, a nossa marca preferida de produtos de limpeza. Você que é dona ou dono de casa, vá ao supermercado mais próximo e procure os produtos da Saif. Se você ainda não experimentou, experimente. Eu garanto que você terá o melhor custo-benefício. Quer outra super dica? Sabe aquele rejunte do banheiro difícil de limpar? Olha a solução que a Saif tem para você. O Limpa Rejunte Saif possui efeito clareador, que renova o visual dos rejuntes e remove os encardidos, com resultados instantâneos. Fácil aplicação para limpeza profunda e sem esforço. Saif, mais para a sua vida. O limpa-rejuntes da Saif elimina os micro-organismos instalados nas superfícies, diferentes dos similares que só removem o mofo superficialmente, permitindo que ele volte. O produto não tem cloro e pode ser usado em qualquer superfície sem deixar manchas. O limpa-rejuntes da Saif vem nessa embalagem de 500 ml com um bico aplicador. É prático, eficiente e econômico. Experimente os produtos Saif, mais para a sua vida. E a gente segue com notícias da área da segurança pública. Olha só, gente, um assalto a um mercado terminou com a morte de um policial em Pelotas, hoje à tarde. O PM William dos Santos, de 30 anos, estava de folga quando tentou impedir o criminoso que roubava o estabelecimento. 2 suspeitos do crime foram presos nesse caso de violência lá na zona sul do estado. E um outro caso policial, temos mais imagens que ajudam a explicar o desentendimento que terminou com 2 mortes em Jaboticaba, pequeno município da região norte do estado. A imagem mostra o lado de fora da lancheria e a correria após o tiroteio. A investigação da polícia aponta que 2 homens discutiram por volta das 6 da tarde de domingo. Depois, um deles voltou armado e disparou contra o outro. O policial tentou prender o assassino, mas acabou baleado e morreu. Uma das suspeitas é de que se trate de uma desavença familiar. 6 homens foram presos hoje em Canoas, na região metropolitana. De acordo com a polícia, eles fazem parte de uma quadrilha especializada em assaltar comércios e pedestres na cidade. Até mesmo visitantes de um cemitério eram alvo. Em outro caso, uma idosa foi gravemente ferida. Munição, dinheiro e documentos de veículos foram apreendidos. Uma caminhonete foi parar dentro de uma farmácia em Santa Rosa. A motorista teria se atrapalhado com o câmbio automático da Pajero e pisou no acelerador. O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira. E a gente volta a falar da vacinação porque a Associação de Municípios aqui da região metropolitana reclama que a quantidade de Coronavac que chegou às cidades não é suficiente para a aplicação da segunda dose. O mesmo aconteceu em outras regiões. Já a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que vai remanejar vacinas que sobrarem para cidades
onde faltar. O Estado também destacou que recebeu 3.000 doses a mais do que o número de pessoas que aguarda a chamada D2. A capital ampliou para 60 anos ou mais a faixa etária da segunda dose. Canoas e São Leopoldo, no Vale dos Sinos, também vão aplicar a Coronavac nesta quinta-feira. Está faltando um pouquinho de comunicação entre os municípios, as associações de municípios e o governo do estado. Por favor, gente, equilíbrio nesses números para passar tranquilidade para a população gaúcha. A todos uma ótima noite de quarta-feira. Na sequência vem o SBT Brasil. Amanhã, 11h40, Luciane Coma, no SBT Rio Grande. 7h20 a gente, e hoje vou deixar meus parabéns para o André Raar, que está de aniversário, meu amigo, meu irmão. Grande beijo para ti que está de férias. Aproveita o teu dia. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.